O Analisando a Redação de hoje trata do tema da humanização das cidades que gera um benefício social. Se analisando, ele remete a um vídeo já no nosso canal, uma discussão temática a respeito desta condição. E hoje nós fazemos uma análise sempre, é bom lembrar, em cima de uma redação de um aluno, tá? Vamos ver então como é que esse aluno trouxe, portanto, a análise sobre este tema. Começando então por nossa introdução. Quando nós falamos em introdução aqui no Conecta, nós falamos em 3 períodos. O primeiro período com a visão universalista, o segundo período trazendo a problemática, isto é, o tema, logo de cara, para não ter a possibilidade de fuga, e o terceiro período apresentando, portanto, o argumento geral ou as teses já selecionadas. Vejamos então o que é que está proposto. Em consonância com o contexto histórico da Revolução Industrial, a ocorrência de progressos técnicos e científicos e a explosão demográfica no meio urbano resultaram na ressignificação das cidades, as quais passaram a ser palco de diversas transformações. Você vai perceber que o aluno traz então aí uma visão universalista de caráter histórica. A visão universalista, portanto, traz o caráter histórico da Revolução Industrial, quando trata aí da ocorrência de progressos técnicos e científicos, da explosão demográfica que está ligada, portanto, à mudança nas cidades. É importante que o aluno, então, faça, no seu próximo período, traga uma relação de pertinência, isto é, esta visão universalista, ela é legítima, ela é produtiva, eu só vou saber disso na hora que eu fizer a leitura do segundo período, que começa da seguinte maneira: dessa forma é notória, nos dias atuais, a grande desorganização à medida que as cidades brasileiras crescem. É uma expressão aí completamente correta, com crase, né? O que gera uma desumanização e um empobrecimento das relações sociais nelas presentes. Então vamos lá. É importante que a gente conheça a análise que pede a competência número 2. A competência 2 traz o argumento de caráter histórico, social, cultural, literário, vários deles. Ele precisa ser colocado e o período posterior precisa coadunar com essa ideia. Se não coadunar, ele não tem pertinência. Tem relação, então? Claramente tem relação, porque o aluno aí concorda com a ideia de que a Revolução Industrial acabou transformando as cidades e, infelizmente, levando a um processo de urbanização totalmente desorganizado. O seu terceiro período ele vai apresentar as teses. Vamos ver então como foi colocado. Vejamos. Desse modo é necessário modificar o espaço urbano. Notem aí então, não é que nós destacamos o verbo aí no infinitivo modificar, essa seria a primeira tese, bem como romper a prática da política urbana pelos operadores privados. Nota também destaque aí o verbo no infinitivo romper, destacando, portanto, aí os 2 verbos que dão início às 2 ações, separados aí pelo conectivo bem como. Né? Lembrando que nós fizemos essa discussão prévia, tá aqui no card, ó, tá aqui sobre tal temática, e você, obviamente, aproveita, vê o canal, vê no nosso canal o vídeo sobre o tema análise temática e já faz aqui o Analisando a Redação para perceber como o aluno então entendeu bem esta análise. Então, só repetindo, há 3 períodos para a análise introdutória, o primeiro período trazendo a visão universalista, o segundo período trazendo a problemática, isto é, o tema, a reafirmação do tema, e o terceiro período, portanto, trazendo, neste caso específico, as 2 teses com os verbos no infinitivo de forma delimitada. O que é que nós vamos aguardar na sequência da redação? Nós vamos aguardar, na primeira tese, o modificar os espaços urbanos, e na segunda tese, o romper a prática relacionada, portanto, aos operadores privados, tá? Bom, agora nós vamos trazer os desenvolvimentos, né? São 2 desenvolvimentos. Nós vamos apresentar o desenvolvimento que trata da questão da seleção da primeira tese, que é o modificar o espaço urbano, e no segundo desenvolvimento, né, portanto, falar do rompimento das práticas pelos operadores privados. Mas no primeiro desenvolvimento, nós precisamos apresentar a primeira tese selecionada. Estruturalmente, nós já falamos, ele vai aparecer também com 3 períodos.
O primeiro período trazendo a visão universalista. As cores identificam com mais facilidade, a cor azul dessa visão universalista. No segundo período nós trazemos a relação de tese, tese 1. E no terceiro período nós apresentamos a interpretação da tese 1. Então, recapitulando, visão universalista no primeiro período, relação de tese no segundo período e a interpretação da tese no terceiro período. Vamos à tela. Sob a óptica do sociólogo Henri Lefebvre, a cidade é uma projeção da sociedade de seus processos históricos, uma vez que acompanha as mudanças desse núcleo. Percebe-se que o aluno escolheu uma visão universalista de caráter sociológico, trazendo um argumento de autoridade importantíssimo na figura do sociólogo francês Henri Lefebvre. Claro que, ao trazer a sociologia, ele sempre compreende um fato social. Os sociólogos estudam exatamente as condições sociais. Portanto, a relação de pertinência da sociologia é quase certa, a não ser que ele tenha escolhido algo que não tenha relação. Eu só vou saber disso na hora que eu fizer a leitura da sequência, isto é, do período posterior, que vai trazer obrigatoriamente a competência 3 ao fazer a relação da tese apresentada no período introdutório. Vejamos. Contudo, a falta de planejamento urbano no desenvolvimento de diversas cidades reflete em terríveis consequências até o momento contemporâneo, uma vez que impede a boa prática das atividades políticas, sociais e econômicas, as quais carecem de mudanças em suas estruturas. Então, se nós analisarmos primeiro a relação de pertinência, quando o sociólogo Henri Lefebvre fala da sociedade, ele fala dos processos históricos comprometidos em função exatamente da falta de planejamento urbano, obviamente por conta, do fato de que as atividades econômicas sempre preponderam. Na análise, na relação que o aluno fez para poder justificar a seleção do argumento que ele trouxe no período introdutório, o aluno fala exatamente isso. O contudo, fazendo, portanto, uma relação de discordância com aquilo que é apresentado, ou a falta de planejamento urbano reflete em consequências terríveis no momento atual, uma vez que vai impedir a boa prática das atividades políticas, sociais e econômicas que carecem de mudanças em suas estruturas. Então, claramente a relação de pertinência ela é totalmente produtiva, trazendo, portanto, um critério de legitimidade muito claro ao apresentar a visão universalista sociológica com a relação de tese apresentada. Agora o aluno vai trazer a sua interpretação sobre o assunto. E aí eu queria, mais uma vez, retomar a competência 3, que é a competência que você tem que trazer os 4 comandos, o comando de selecionar, de organizar, de interpretar, de relacionar. Ele já selecionou o argumento, selecionou a tese no período introdutório, selecionou a visão universalista no primeiro período do desenvolvimento, relacionou essa visão universalista à condição de conhecimento dele e faz a interpretação agora para poder garantir essa competência número 3. Vejamos. Dessa forma, problemáticas como a poluição visual e o trânsito caótico, 2 dos grandes problemas das cidades hoje, são acumuladas e ignoradas pelos governos, de modo a favorecer o caos e a desordem nos centros urbanos. Quer dizer, se traz aí, portanto, uma capacidade de interpretação, de uma vivência que entende que os grandes problemas das cidades estão relacionados exatamente à falta de planejamento, que leva, então, às grandes questões que envolvem especificamente os interesses econômicos, principalmente pelo fato dos automóveis e na condição de narcisismo, que é o possuir o automóvel, ocupando, portanto, os centros urbanos. Bom, nosso segundo desenvolvimento obedece aos mesmos critérios do primeiro desenvolvimento. Nós vamos trazer uma visão universalista, seguida da relação de segunda tese e seguida da interpretação da segunda tese. Mais uma vez eu lembro que a tese já foi selecionada nesta redação lá na introdução. Então, o aluno ele precisa compreender que ele tem que reafirmar essa segunda tese no segundo desenvolvimento. O corretor já vai estar olhando para o seu segundo desenvolvimento, buscando, portanto, essa segunda tese que tem relação com a questão dos operadores privados, vocês devem estar lembrados.
A visão universalista escolhida foi uma visão sociológica. Luiz André, eu posso repetir as duas visões de caráter sociológico? Não há problema nenhum. Aqui no nosso próprio projeto nós tivemos alunos com nota 1000 repetindo, portanto, argumentos. Nesse caso, um argumento filosófico, não uma redação recente. O problema não é esse. Você tem que trazer a relação de pertinência. Ela resolveu escolher, o aluno resolveu escolher a sociologia baumaniana para trazer, portanto, a análise sobre o tema e sobre, principalmente, a tese que foi escolhida. Vejamos. Além disso, e de acordo com o sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, o polonês é meu, tá? O derretimento das relações e dos comportamentos sociais, nota que ela utiliza uma palavra ali, tá fora do contexto, portanto, ela traz aspas. E dos comportamentos sociais é uma das consequências da ideia de modernidade líquida. A escolha de modernidade líquida, é bom lembrar, tem um componente. Por isso, ou as aspas ou as letras grandes, iniciais, maiúsculas. Porque é um livro de Bauman, é uma reflexão de caráter sociológico que ela apresenta, trazendo ao corretor a ideia de que ela conhece, portanto, a obra, tá? Ao falar nessa relação de liquidez das sociedades modernas, típica das relações baumanianas, ela precisa, portanto, trazer a pertinência, a relação de legitimidade do que está sendo apresentado no primeiro período com a relação de segunda tese que vem posteriormente. Vamos ver. Nesse prisma, é importante salientar a influência dos interesses econômicos e privados nas decisões que envolvem a estruturação dos núcleos urbanos, de forma a superar os direitos da própria população, uma vez que uma grande maioria se vê excluída para as regiões periféricas. Vamos lá. Inicialmente ela faz a análise, vocês estão percebendo no texto, afirmando, né, que as relações sociais estão individualizadas. Essa é a ideia presente no clássico livro Modernidade Líquida do Bauman, né? E que nesse prisma é importante salientar a influência dos interesses econômicos e privados nas decisões que envolvem a estruturação dos núcleos urbanos, de forma a superar esses direitos da própria população. Aqui eu faço uma crítica. Acho que seria preferível trazer uma análise baumaniana em cima da ideia, porém em cima de um outro livro, tá? Remetendo a um clássico livro Confiança e Medo nas Cidades, onde Bauman reflete sobre a insegurança social, fruto principalmente, né, da segregação proporcionada, entre outros, né, pela relação centro-periferia ou pelas próprias relações arquitetônicas das cidades, fato esse que leva, portanto, a uma diferenciação social. A análise de pertinência, portanto, peca um pouco em relação a isso. Não está errada, mas peca um pouco em relação a isso. Seria muito mais importante e interessante que ela pudesse trazer, o aluno pudesse trazer aí o livro Confiança e Medo das Cidades, a reflexão a respeito de tal lógica, por ser mais ligada, mais pertinente a tal fato, tá? Na sequência, ela traz a interpretação. Então, vamos ver. Logo, o direito à cidade e aos seus benefícios funcionam, de fato, apenas para a minoria rica que rege a organização desse meio a favor da economia e de seus próprios interesses, de modo a marginalizar os mais pobres. O aluno se percebe que o aluno ele tem uma capacidade de interpretação muito forte, né? Porque ele conhece a realidade em que ele vive. Essa realidade mostra, de fato, um processo de segregação em razão, né, da falta de planejamento urbano e dos interesses sempre preponderantes, né, no aspecto econômico, tá? Então, dentro da normalidade, com os 3 períodos, a visão universalista, a relação de tese e a interpretação de tese, tranquilamente, o que mostra, portanto, um contexto, a não ser, né, aquela pequena análise que fiz, que seria preferível a escolha, né, de uma outra obra de Bauman, Confiança e Medo da Cidade, por ter relação direta com aquilo que está sendo apresentado. Bom, agora a proposta de solução. Na redação, o aluno ele vai trazer a ideia estruturada em torno de 2 períodos. O primeiro período trazendo, portanto, todas as condições indispensáveis que são obrigatórias para se ganhar, então, os 200 pontos. Vocês devem lembrar o agente mobilizador, a ação, o meio e a finalidade, mais o detalhamento, você pode colocar em qualquer parte. Neste caso, o aluno trouxe o detalhamento na maneira, no meio, tá bom? É importante que se coloque tal situação. E o último período trazendo uma alusão, fazendo uma alusão, então citando algo já
né, previamente colocado no texto. Eu gosto muito desse modelo, apesar de não descartar outros, evidentemente, tá? Eu sempre prefiro que o aluno faça uma alusão no final, né, do texto do que apresentando, por exemplo, iniciando, tá? Mas é possível também, não há problema nenhum, certo? O que é importante? Não faça um texto corrido em apenas, tá, portanto, um período, porque você vai acabar certamente, em razão, né, da quantidade de linhas, errando, por exemplo, a possibilidade de erro em pontuação ela é muito grande, tá? Vamos ao texto, aí sim a gente vai analisar e tirar as dúvidas a respeito da condição. Eu já destaco principalmente o agente mobilizador, vejamos. Portanto, cabe ao Ministério do Desenvolvimento Regional. O Desenvolvimento Regional é um ministério hoje válido, Luiz André, sim. O Ministério do Desenvolvimento Regional, ele foi criado com a reforma administrativa do governo Bolsonaro, ficando no lugar do Ministério das Cidades, ministério esse criado em 2003, logo depois da lei, né, do Estatuto das Cidades. Cabe a esse ministério promover uma análise sobre a revitalização dos centros urbanos. Muito bem colocado pelo aluno tal condição. Por quê? Porque as políticas urbanas, elas são políticas que são coordenadas pelo ministério, mas descentralizadas, tá? Os municípios, portanto, eles têm a obrigação de fazer o planejamento urbano, entre outros fatores, com leis como a do plano diretor ou a lei de mobilidade urbana, entendeu? Que é uma regra federal, mas determinada pelo município. Então, quando se coloca no texto, vejamos novamente, uma análise sobre a revitalização dos centros urbanos, se coloca essa responsabilidade sob o comando, portanto, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Por meio de quê? Investimentos na melhoria dos transportes públicos. Isso é possível? Sim, é possível, né? Aí você vai ver essa parte laranja que vai trazer aí um enorme detalhamento. Diga-se de passagem entre travessões, ó, isolando, portanto, a oração. Com a utilização da tecnologia de sensoriamento dos pontos de ônibus para facilitar os cálculos da quantidade de pessoas que dependem dessa forma de deslocamento. Isso, portanto, é um detalhamento, tá, dentro da proposta que já vem no meio, que já estava presente no meio. E ela continua, portanto, o aluno continua aí, ó, o meio, falando de projetos que melhorem as condições de vida da população das periferias e seu acesso ao meio urbano. Então, o meio ele é completo, investimentos na melhoria dos transportes públicos, tipo de detalhamento, e de projetos que melhorem as condições de vida da população das periferias e o seu acesso ao meio urbano. Obviamente que a condição de transporte é uma condição de facilitar o processo, né, de a junção das populações. É claro que um transporte ineficiente certamente rende maiores dramas, né, para esse processo, né, de junção, de pertencimento social. Na situação, na sequência, você tem aí então a finalidade, com a finalidade de concretizar a verdadeira democracia e a harmonia das cidades, o que caracteriza, portanto, a preocupação do aluno em relação a essa segregação. Feito isso aí, o aluno termina o primeiro período, responde todas as indagações obrigatórias e finaliza sua redação com uma alusão. Finaliza sua redação, portanto, citando algo já colocado. Vamos ver qual foi a escolha que esse aluno fez. Desse modo, a ideia de cidade proposta por Lefebvre, deixar claro que ele não tem necessidade de citar novamente o pensador, porque a redação dele, na redação já foi citada, portanto, né, o pensador francês. Então ele, digamos assim, ele tem essa intimidade com o pensador, não só terá uma melhor organização, como será disponível para uso de todos. Então a alusão completamente correta. Então vamos só relembrar, o agente mobilizador está na parte verde, vocês estão vendo aí na tela, a ação na parte azul, o meio na parte vermelha, a finalidade nessa parte roxa e o detalhamento na parte laranja. A alusão então é a marronzinha, finalizando, portanto, a redação. Analisando a redação do tema da humanização das cidades, finalizada. Bons estudos!